E aí galera, a cultura pop é cheia de heróis e vilões que podem manipular os elementos e por isso vamos falar sobre uma lista de hidrocinéticos com muito poder e habilidade que fazem parte dos universos da Marvel e DC. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Há uma heroína chamada Megan que é muito poderosa e vive nesse universo mais voltado para os mutantes. Para ter uma ideia do nível de poder, a moça é capaz de tomar a forma de outros seres vivos e ainda copiar seus atributos, assim como absorver energia para lutar contra seres muito poderosos e nem sabemos o limite, porque aparentemente pode enfrentar entidades. Além de tudo isso, é uma elemental muito conectada com a natureza, e no capítulo 68 da Excalibur ficou bem claro que não estava se sentindo bem. Isso porque é casada com o antigo Capitão Britânia, e quando ele se perdeu numa anomalia temporal, a heroína foi tomada por uma tristeza profunda. Naquele dia aconteceu uma cena bem marcante com ela se transformando em água para negar necessidades básicas como comer ou dormir. No primeiro capítulo de Tempestade de 2023, podemos ver algumas coisas que aconteceram na época que a Aurora liderava os X-Men e a Mística sua própria Irmandade. Naquele momento, os heróis se uniram contra os vilões e o Avalanche até deu trabalho, mas o Wolverine trabalhou com a Lince Negra para fazer o Blob cair na direção dele. Outro que chamou a atenção foi o Pyro, que até tentou lidar com o Colossus, sendo que o rapaz é muito resistente com seu corpo de aço, e ainda assim, para ajudar o amigo que estava em altas temperaturas, a Tempestade manipulou um jato de água que foi jogado na direção dele. Mas não parando por aí, no mesmo capítulo, a deusa salvou duas pessoas que por pouco não se afogaram. Ela simplesmente moveu a mão e partiu uma onda. O Aqualad nem é um herói muito antigo, mas já se tornou um dos mais famosos porque tem uma história muito interessante e uma personalidade bem legal. Além disso, podemos acompanhar sua evolução e até já foi um dos protagonistas de animações da DC, o que aumentou ainda mais sua popularidade. Se tratando das HQs, vem mostrando feitos incríveis, porque mesmo bem novo, o rapaz pode facilmente manipular correntes oceânicas com um nível absurdo de água, coisa que se repetiu em Superman Filho de Kal-El, mas nos Titãs de 2016 ele fez algumas coisas simples, como solidificar a água, criando uma ponte para salvar as pessoas que estavam em um ônibus, usou o elemento para locomoção e até salvou o Mutano de um afogamento, o que reforça que nem tudo é sobre poder bruto. Mera é uma das heroínas mais interessantes e, assim como disse em seu treinamento que tinha como foco principal lutar contra o Aquaman, ele teria o controle dos mares, mas ela tem sobre a própria água. E outro ponto bem legal é que, além de toda essa habilidade com o elemento, ainda foi acostumada a lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. Então, ligando tudo isso ao fato dela ter atributos muito superiores aos de uma pessoa comum, temos uma das heroínas mais poderosas do mundo. Também não podemos esquecer que a Rainha dos Mares vive no próprio meio que controla, dando grande vantagem, incluindo no poder bruto, já que foi capaz de manipular um oceano sozinha só para expor a Atlântida. Na minha opinião, um dos momentos mais interessantes com relação à guerreira aconteceu no capítulo 7 do Aquaman de 2011, quando deixou bem claro que pode manipular a forma da água para atacar seus inimigos. Agora temos que falar do Homem Hídrico, que é um hidrocinético com uma habilidade formidável, tanto que até teve seu dom roubado pelo Namor por um tempo. No capítulo 59 dos Vingadores da Costa Oeste, já chegou manipulando as ondas e causando destruição. O que torna ainda mais difícil de lidar com esse vilão é o fato dele virar a própria água para viajar pelos mares e até tubulações. Mas nesse capítulo em questão, ele fez uma coisa sinistra, que foi entrar no corpo do Homem-Maravilha na tentativa de afogar o herói. Inclusive, tomando a forma da água, também pode ficar enorme para aumentar a força e causar ainda mais destruição.
Na época que o Exodus seguia o Magneto dizendo que ele era o salvador dos mutantes, muita coisa aconteceu, e entre elas, aquela história do sequestro da Luna e o anti-herói implicando com os gêmeos Maximoff. Então os Vingadores foram até Genosha investigar e ali rolou Cersei versus Exodus, Feiticeira Escarlate refletindo a sondagem mental da garota Marvel, Tempestade salvando o Máquina de Combate e muito mais, sendo que no começo de tudo, a confusão já era grande, e quando o caos começou a se espalhar em Genosha, a Cristal fez tanta água cair dos céus que o Capitão América até comparou com o mar. Apesar de não ficar muito claro de onde ela tirou essa água, temos duas possibilidades. Uma é que ela pode manipular a umidade do ar e a outra é simplesmente tirando das nuvens. Duas coisas que já tinha feito antes, então é totalmente possível. O capítulo 44 do Aquaman dos 952 foi um momento que o Arthur se afastou do trono, porque descobriu que uma outra Atlântida foi criada há muito tempo, mas as duas eram separadas por magia das trevas, e como esse encantamento começou a se dissipar, os reinos entraram em conflito, tentando se consumir ao mesmo tempo que eventos estranhos aconteciam pelo mundo. Para ficar ainda mais estranho, Mera desapareceu e quem ficou no lugar foi sua irmã Sereia. O Aquaman não sabia disso, porque a moça usava magia para mudar de aparência, mas suspeitando que as coisas não estavam muito certas, já que o modo de agir era muito diferente, os dois entraram numa luta. De acordo com a Sereia, foi treinada para ter as mesmas habilidades da irmã, e mesmo com o Rei dos Mares negando, deu para ver que a vilã é uma poderosa hidrocinética que ainda pode apelar para a criocinese, o que deixa a luta muito mais perigosa. O Gart é um dos titãs mais interessantes e, assim como muitos, tem atributos muito superiores aos de uma pessoa comum, o que dá uma vantagem enorme nas lutas, e talvez seja por isso que não recorre tanto aos outros poderes, principalmente a magia, já que é capaz de realizar grandes feitos, como tirar um reino inteiro de um lugar e levar para o outro. Além disso, também é um excelente hidrocinético que costuma usar o elemento para a criação de armas de curto alcance, de longo alcance, assemelhando bastante a chicotes, e no capítulo 11 dos Titãs, de 2016, o rapaz até criou um tipo de prisão para os inimigos. Particularmente acho muito interessante quando fazem esse tipo de coisa, porque torna uma luta contra eles muito mais difícil. Quando falamos de um elemental, focamos muito no que pode fazer com tanto poder, mas como acabei de comentar, nem tudo se resume a isso, porque temos aqueles que são capazes de sentir quando tem alguma coisa diferente acontecendo em algum lugar devido à conexão. No primeiro capítulo da Guerra dos Reinos, novos agentes de Atlas, tanto a Onda quanto a Aero, voaram até o Atlântico Norte para ver o que estava acontecendo. As duas chegaram perto de começar uma luta, pensando que era uma invasão ou coisa assim, mas a verdade é que o exército de Muspelheim estava começando um ataque e os heróis dessa equipe tiveram que se unir para resolver a situação. A Onda é uma guerreira incrível que, além dos atributos super-humanos, tem uma conexão enorme com a água, tanto que bate de frente com gente muito poderosa como o próprio Namor. Mas e aí, o que acharam dessa lista? Se quiserem mais elementais aqui no canal, é só comentar porque tô sempre de olho. Lembrando que sempre deixo vídeos aqui nas sugestões, então dá uma olhada lá que estão bem legais. Até o próximo!